Boa noite, irmãos. Eu convido os irmãos para abrir as Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo de 11 a 19. A palavra de Deus diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra e aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, em diferentes momentos da história da humanidade, aconteceram grandes tragédias. E não está sendo diferente na nossa geração. Nunca tínhamos visto tanta tristeza e dor ao mesmo tempo. Acredito que cada um de nós tem algo para contar. Somos protagonistas de uma triste estatística do século XXI. Vivenciamos cenas de horrores quase inacreditáveis, que nem as pessoas mais pessimistas poderiam imaginar que passaríamos por tal situação. Jamais imaginaríamos que máscara e álcool em gel nos fossem ser acessórios inseparáveis e obrigatórios, que famílias inteiras seriam isoladas, que os filhos não podiam ir à casa dos pais, que netos seriam proibidos de chegar perto dos avós, o que eles consumiam em grande tristeza. Isso nós podemos lembrar de quantas vezes a gente viu os filhos, as pessoas indo na casa das pessoas idosas e colocar sacolas na porta, que não podia ter contato com as famílias, não podia ter contato com os pais. E isso era uma tristeza, eu senti isso na pele. Eu sou viúva e meus filhos ficaram de longe só falando, mas a gente sentia vontade, necessidade de ter esse contato com eles. Isso aconteceu com a gente. Nós tivemos que ficar isolados nesse período, foi muito triste. Na verdade, nós passamos por situações que jamais nós poderíamos imaginar que isso podia acontecer. Isso aconteceu causando muita tristeza e solidão. Entretanto, era uma questão de sobrevivência. Quantos de nós choramos de saudade, de tristeza, parecia que não ter fim? Até para os mais entendidos, era uma cortina de fumaça, pois ninguém tinha resposta. Vivíamos como se fôssemos leprosos. Quem tivesse contaminado tinha que se isolar, e muitos outros se isolavam para não serem contaminados, pois o vírus da Covid-19 não fazia distinção, e o pavor só aumentava, e a população esperava ansiosa, desejosa de uma vacina, sonhava com uma vacina. A vacina chegou, trouxe a esperança de dias melhores. Mas para os que confiam no Senhor, para nós que confiamos no Senhor, a nossa esperança vem de Deus, pois só Ele pode curar e nos salvar dessa terrível praga que ceifou milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. Quando entregamos e descansamos em Jesus, Ele toma os nossos medos e nos ajuda a enfrentar as situações mais difíceis. Se estamos atentos e ouvindo a mensagem, é porque o Senhor usou de misericórdia, pois Ele poupou a minha vida, a sua vida, Ele poupou a nossa vida. E está sempre pronto para nos ouvir quando chamamos por socorro, quando gritamos por Ele. Ele está sempre de olhos e ouvidos atentos para nos socorrer.
Meus irmãos, o texto que acabamos de ler, em Lucas 17, 11 e 19, tem tudo a ver com essa questão de isolamento que passamos. Tem tudo a ver com o nosso sofrimento, com essa angústia, com essa dor que nós passamos. A Bíblia fala que Samaria era uma região da Palestina entre a Galileia e a Judeia. E Jesus, indo para Jerusalém, passava pela região de Samaria. Podemos ver neste parágrafo como Lucas narra este acontecimento, o encontro entre Jesus e o samaritano. Em outras passagens bíblicas, nós vemos que Jesus passou por Samaria em vários outros momentos. Como está registrado em João, capítulo 4, versos 3 e 4, o encontro com a mulher samaritana. Quando Jesus chega no poço de Jacó, pede água para ela, e ela era uma mulher que não tinha uma conduta boa, tanto que ela foi pegar água ao meio-dia, com sol quente, porque ela não podia encontrar com as mulheres, as mulheres de boa índole. E então, aquela conversa com Jesus fez toda a diferença na vida daquela mulher. Jesus parou para ouvir, Jesus parou para escutar aquela mulher. E Jesus, a Bíblia fala que não era costume dos judeus passar por Samaria. Uma vez que os judeus não falavam com os samaritanos, pois acreditavam que os samaritanos tinham traído a fé. Para os judeus, eles eram um povo impuro e nutriam muito ódio pelos mesmos. A Bíblia nos diz que ao longo dos séculos, os judeus desobedeceram os ensinos de Moisés, quebrando a aliança, e fizeram aliança com povos pagãos. E uma dessas foi o casamento misto com esse povo pagão, com as mulheres gentis. Assim, passaram a incluir as tradições, os costumes, a adoração a deuses estranhos, e praticavam idolatria, deixavam de adorar e servir ao Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus de Israel. A palavra de Deus nos diz que o preconceito com o samaritano era tão grande que quando o judeu ia para Jerusalém, ele dava uma volta percorrendo as margens do Rio Jordão, porque Samaria ficava num monte muito alto, bem alto. E eles passavam dando essa volta só para não passar por Samaria. Isso aumentava uma distância de mais ou menos 50 quilômetros. Fazia tudo isso para não passar por Samaria, só para evitar os samaritanos. Samaria era o caminho mais curto para chegar a Jerusalém. Jesus não tinha esse preconceito contra os samaritanos, contra aquele povo. E sempre que fosse necessário, passava por Samaria. No verso 11 e 12, diz que ao entrar em uma aldeia, Samaria, não fala o nome da aldeia, mas ela pertencia a Samaria, saíram ao seu encontro 10 leprosos. Na época, a lepra era uma doença que simbolizava o pecado. Era a doença mais temida, pois era muito contagiosa, e quem a contraía era sentenciado ao isolamento de tudo e de todos, e só podia viver em cavernas, em bandos, sem esperança, pois só esperava a morte. A lepra, ela não escolhia ninguém, assim como foi a Covid. A Covid não fez distinção de ninguém. Eu estava lendo em 2 Crônica, e o rei Uzias sofreu também essa praga, a lepra. Ele foi dar uma de sacerdote, né? E ele sofreu. E quando ele perceberam que ele tinha lepra, imediatamente eles tiraram ele, isolaram ele. E a palavra de Deus fala que ele ficou isolado numa casa o resto dos seus dias até a morte. Então, a lepra era uma sentença de morte. Não é como nos nossos dias hoje, que nós convivemos com pessoas ainda que contraem a lepra, mas hoje, graças a Deus, tem cura, as pessoas convivem no nosso meio, graças a Deus, os leprosários foram extintos, né? Mas naquela época não era assim. E eu me lembro, quando criança, eu tinha uns 10, 12 anos no máximo, nós fomos passar as férias na casa da minha avó, e lá na casa da minha avó, era uma portela, eu imagino que deveria ser igual essa aldeia lá, de Samaria. E chegando lá, era cercado por fazenda, por
matos, né? Cerrados. E a gente juntou com os primos e fomos passear e fomos andar naqueles trieiros lá e conversando, andando. E a gente andou, foi andando, de repente nós escutamos um sino tocar. Menina, curioso, nós fomos ver o que era. E quando a gente chegou, bem no meio do nada, uma casinha bem pequenininha. E quando a gente estava nessa casinha, chegando já para chegar, entrar na casinha, eu acho que a pessoa que estava lá falou, não vão parar, vai chegar. Ele gritou lá de dentro. Eu não vi o homem, eu lembro que eu não vi a pessoa que estava lá dentro, mas era um homem, que ele gritou, vai embora, some daqui, vai embora, sou leproso. E eu lembro que nós saímos correndo, todo mundo correndo. O pessoal sabia, as meninas, os meninos que estavam lá sabiam o que era a lepra, porque lá sabia disso lá, mas eu não sabia. E nós chegamos todo mundo esbaforido, todo mundo cansado lá na minha avó quem sabia o que aconteceu, e nós contamos para minha avó. E minha avó brigou com a gente, ela disse pra gente que a gente não podia ir lá de jeito nenhum, ela usou a palavra, ele é morfético, ele tem lepra, a lepra é perigosa, não pode de jeito nenhum ir lá. E ela disse ainda pra gente que lá, quando alguém ia levar alguma ajuda para ele, lá nós vimos uma casinha lá mesmo, antes. As pessoas levavam essa ajuda, colocavam lá, como não tinha sino, eles colocavam pedra numa lata, batia essa lata, fazia um barulho, ele percebia que alguém tinha estado lá. E a pessoa ia embora e deixava, e ele ia buscar. Mas ele morava lá sozinho. Ele tinha família, era filho de fazendeiro. Minha avó, inclusive, dizia que ele era filho de fazendeiro, pessoas de posse. Mas ele morava sozinho. E a lepra é isso aí. Ela isola. Assim é o pecado. Ele nos isola do Senhor também. E no verso 13, diz que ao avistarem Jesus, aqueles homens o reconheceram, porque ali havia judeus. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam da sua fama. E não perderam a oportunidade. Mesmo não podendo se aproximar, gritaram por Jesus. Eles sabiam que Jesus podia curar eles. Porque quando eles viram Jesus, eles não hesitaram. Eles sabiam que não podia aproximar, mas eles gritaram de longe. E Jesus, num gesto de amor, quebrou todos os paradigmas sociais. Por onde ele passava, Jesus fazia diferença. Aqueles leprosos reconheceram ser Jesus o Mestre e clamaram aos gritos, como se dissesse, Senhor, compadece-te de nós, tenha misericórdia de nós, nos livra desse mal. A lepra causava essa separação, assim como o pecado nos separa de Deus. Só Jesus pode nos purificar e nos limpar desse mal, que nos separa e não nos deixa ver a grandeza do nosso Deus. No verso 14, o Senhor Jesus, ao vê-los, disse, ide, apresentai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo, eles foram purificados. Ou seja, na medida que caminhavam, perceberam que estavam sendo curados. Imaginem a alegria deles. Meus irmãos, na lei de Moisés, era de responsabilidade do sacerdote examinar o leproso e pronunciá-lo curado ou não. O leproso saía para fora do arraial e ali fazia um ritual com a determinação do sacerdote. E uma vez declarado limpa, ele era autorizado a voltar para a sua vida social de antes, para o convívio da família, para o retorno do lar. Imagine a reação daqueles leprosos, que há pouco tempo estavam sem esperança, condenados à morte, agora estava tendo uma nova chance de voltar para casa, reaver sua família e ter uma nova vida. Acredito, se pudesse correr, se eles tivessem condições de correr, eles sairiam em disparada. Eles foram ao encontro do sacerdote. Só que quanto mais eles corriam enquanto sacerdotes, eles se afastavam de Jesus. E eles assim fizeram. E não olharam para trás. E tiveram atitude de pessoas ingratas e egoístas. Se esqueceram rapidamente
do favor que Jesus acabara de fazer por eles. Acabaram de esquecer quem é que estava dando aquela nova chance para eles. Isso acontece no nosso meio, no povo de Deus. Quantas pessoas que às vezes prestam um favor, um sacrifício por alguém, que muitas vezes até a gente vê pessoas até às vezes se anularem para servir alguém, e quando alguém fala, você agradeceu, eu já ouvi alguém dizer, falou assim, não fez mais que obrigação. Muita gente já fez isso, fala assim, eu já ouvi alguém falar. Isso acontece com a gente, porque nós achamos que para agradecer tem que ser uma coisa suntuosa, uma coisa que muita gente vê, que todo mundo vê, mas não é isso que o Senhor vê. O Senhor Deus vê o nosso coração, e é nas pequenas coisas que Deus vê, é nas pequeninas coisas que Deus vê a gratidão. E por isso, eu acho que a ingratidão deveria ser crime, porque a ingratidão, ela machuca, ela fere e mata muitas expectativas das pessoas, as pessoas criam essa expectativa e causam muita frustração. Então nós temos que ter o cuidado de lembrar que a gratidão, ela machuca, que a gratidão fere as pessoas. Já no verso 15 e 16, a Bíblia diz que os 10 leprosos foram curados pelo Senhor, mas somente um foi transformado e voltou para agradecer a sua cura. A transformação do seu coração fez reconhecer o valor de Jesus. Infelizmente, só um foi realmente tocado pelo Espírito de gratidão e o fez reconhecer o significado do agir de Deus na sua vida. Naquele momento, a sua pele estava sendo limpa, mas o mais precioso foi a cura do seu coração. O seu coração estava sendo limpo também. Ele reconheceu ser Jesus, o Filho de Deus, e dando glórias em alta voz, voltou e prostrou o rosto em terra, agradeceu a Deus e adorou aquele que o tinha curado. Meus irmãos, Jesus tem duas naturezas, divina e humana. Ele se fez homem para sentir as nossas dores, e naquele momento deve ter sentido uma profunda decepção, pois foi quando o suplicado se fez pronto. Quando eles viram Jesus e gritaram, suplicaram, Jesus parou e ouviu. E não só para ouvir, mas ele atendeu os pedidos. Entretanto, somente um qual não era judeu, e sim samaritano, voltou para agradecer a Jesus. E Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? No verso 19, somente um voltou para agradecer. O texto que lemos diz que todos foram curados, mas só um estrangeiro, o samaritano, reconheceu o favor imerecido e a soberania de Jesus. Ele foi transformado, ele foi curado e salvo. No verso 19 nos diz que a sua fé te salvou. Meus irmãos, a atitude samaritana nos leva a abordar um tema, o nosso tema, gratidão, sentimento de vidas transformadas. Nós vamos abordar 3 pontos. O primeiro é que a gratidão nos aproxima de Deus. Quando nos aproximamos de alguém, é porque queremos criar uma situação, uma relação. A Bíblia nos ensina que Jesus sempre fez questão de ter essa intimidade, esse relacionamento com os discípulos, com as pessoas por onde passava, e ele nos deixou esse ensinamento. Por essa razão é que nós nos ajuntamos, nós nos confraternizamos, porque isso é um exemplo que o Senhor Deus, através de Jesus, nos ensinou. Que nós, para nos reunirmos, para que nós nos fortalecemos uns com os outros. Jesus quebrava todos os protocolos sociais, expulsando demônios, fazendo curas, ressuscitando pessoas, e fala que todos eram gratos e muitos o seguiam porque gostavam de estar com Jesus.
A palavra gratidão aparece 93 vezes na Bíblia. Eu pesquisei. Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício ou um favor sem esperar recompensas. Certamente, em um determinado momento da nossa vida, decepcionamos ou somos decepcionados por alguém. Sabe por que isso acontece, meu irmão? Porque envaidecemos, não vigiamos os nossos ouvidos, o nosso coração é enganoso. Esquecemos que Jesus é o único que devemos ouvir. Ele é a nossa referência. É nele que temos que olhar. É para ele que nós temos que olhar. E a atitude do samaritano de voltar para agradecer e adorar o aproximou de Jesus, mostrando assim que o seu coração foi transformado. Meus irmãos, o diabo, ele é o nosso inimigo. E está sempre nos rodeando e procurando oportunidade para nos afastarmos de Jesus, sempre alimentando o nosso ego, a nossa vaidade. Quando oramos, quando buscamos conhecer mais a palavra de Deus, nos aproximamos de Jesus. Assim, com a nossa atitude, ele fica furioso e ele nos ataca de todas as formas. Ele tenta nos cegar, ele tenta enganar de todas as formas. Em 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, sede serenos, contidos e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Sede firmes na fé. Certamente, são muitas pessoas que procuram a ajuda de Jesus, mas poucas as que procuram a sua companhia para agradecer. É muita gente que está na dificuldade, passando, faz campanha, vai para a igreja, faz promessa. Quando recebe a graça, acabou. Não volta mais, não volta para reconhecer, não volta para agradecer. Ele só quer a bênção. E a palavra de Deus fala que quando somos transformados por Jesus, queremos ficar junto dele, junto da sua presença, próximo. E essa proximidade cria em nós o desejo da sua companhia, o qual nos traz segurança para enfrentarmos os desafios. Quando nós buscamos o Senhor, como sentimos esse desejo de intimidade com o Senhor, nós somos fortes, porque é o Senhor que nos sustenta. Ele que cuida, Ele nos dá essa garantia de que a gente não está só, Ele está conosco. Porque o coração quebrantado e grato honra o Senhor e atrai o favor de Deus. Quando a gente anda na presença do Senhor, nós somos abençoados, nós temos força para enfrentar as adversidades, os desafios. Como é bom estar, o melhor lugar para estar é junto do Senhor. Vamos para o segundo ponto. A gratidão é fruto da cura espiritual. Quando o samaritano foi alcançado pela maravilhosa graça de Jesus, teve a sua vida transformada, seus olhos foram abertos e nasceu no seu coração um sentimento de gratidão. Isso aconteceu porque ele fez a conversão, voltou-se para Jesus. Ele fez o contrário daqueles que foram. Ele voltou. Isso acontece conosco. Quando voltamos para Jesus, Ele nos abraça, Ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está de braços abertos. Quando alguém abre o coração e diz: Jesus, entra na minha vida, essa pessoa tem sua mente renovada, o seu coração pertence ao Senhor, e a vida é transformada. Ela reconhece Jesus, o seu Salvador, o seu Senhor. O cristão não está isento de sofrimento, de decepções, enfermidades. Entretanto, devemos agradecer a Deus por tudo, pois Deus é bom o tempo todo. E sermos gratos a Ele faz toda a diferença em nossa vida e cria em nós uma maturidade espiritual. A pessoa grata busca a justiça e tem sempre uma palavra de encorajamento. Ela sabe dividir, é companheira,
Conhece o favor do próximo, reconhece o bem que o próximo faz, sofre com os outros, é misericordioso, paciente e teme ao Senhor. Devemos sempre lembrar que o maior motivo da nossa gratidão é Jesus. Ele é a razão da nossa fé, pois, como leproso, estávamos condenados à morte, e se não fosse o amor e a misericórdia de Deus, estaríamos destinados ao inferno, porque é o que merecemos. Devemos agradecer a Deus pela sua grandeza, pelo seu amor incondicional, por Ele nunca desistir de nós. Devemos agradecer a Deus por nos amparar nos momentos mais difíceis. Quando a gente está passando por tribulação, dificuldade, é a Ele que nós devemos recorrer, porque Ele conhece a nossa dificuldade, o nosso sofrimento, Ele sabe da nossa pequenez, Ele que é a nossa força, Ele é que é o nosso porto, é Ele que a gente tem que recorrer. O apóstolo Paulo, homem que conheceu profundamente o Senhor, era cego espiritualmente. Foi curado, foi transformado, e os seus olhos foram abertos. E quando ele foi transformado, ele abriu mão de tudo para seguir Jesus. Ele é um exemplo para a gente. Paulo nos alerta em Colossenses 3,16. Ele diz que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. A palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é o nosso manual. Paulo nos alerta para conhecer o Senhor. Temos que olhar para Ele e não para as circunstâncias. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, tem sido generoso para conosco. Devemos agradar a Deus com nossa vida, manifestando gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Que a nossa vida seja um tributo de gratidão a Deus e que Ele seja glorificado em nosso viver e que as pessoas possam ver o que Ele fez por você, por mim, por nós. Que nós sejamos um espelho de Cristo, que as pessoas possam ver Jesus em nossa vida. Terceiro ponto, a gratidão é adoração. Amados, o samaritano foi curado, mas o reconhecimento pela misericórdia de Jesus o fez voltar e o adorar. Esse gesto fez toda a diferença na vida do samaritano, pois ele não só foi curado, mas salvo da cegueira espiritual. É o que acontece com as pessoas que não conhecem Jesus. São cegas e elas andam errantes. Só quando conhecem Jesus que são libertados. Só quando vão de encontro com Jesus é que é tirado essa cegueira dos olhos, do coração. Quantas vezes você já agradeceu ao Senhor hoje? Você já parou para pensar que hoje o Senhor Deus te deu o privilégio de levantar cedo, de ouvir, de ver, de andar? Quantas pessoas que hoje, meus irmãos, não tiveram oportunidade de levantar, ou mesmo quando levantaram, quantas pessoas saíram hoje para procurar um emprego? Isso está fazendo a tempo. Tem pessoas que têm anos, estão procurando emprego e volta à tarde sem nenhuma esperança. E você tem um emprego, você agradeceu por este emprego? Quantas pessoas que hoje não comeu porque não tinha comida e você tinha um banquete na sua casa? Quantas pessoas hoje que foram para a porta do hospital procurar uma vaga, uma consulta, enquanto você goza de boa saúde? Quantas pessoas que estão hoje chorando porque alguém, um parente, um filho, um pai, saiu e não voltou, não sabe aonde está, enquanto você tem um lar para voltar, enquanto você tem uma família para voltar, enquanto você tem um lar que te recebe? Quantas pessoas que não têm um lar para voltar? Você já parou para pensar? Isso é uma rotina na sua vida, mas você já pensou quantas bênçãos você recebeu hoje?
E quantos anos você tem que estar recebendo essas bênçãos? Muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que oramos e não somos respondidos. Muitas vezes, o não de Deus é o sim que estamos precisando. Deus está nos abençoando com esse não. Deus sabe todas as coisas, pelo não, pela lágrima que choramos, pela dor. Nós temos que agradecer, porque a palavra de Deus fala que nós temos que agradecer por tudo, por tudo. E a palavra de Deus nos diz que ao agradecer é uma forma de adoração. E não precisa estar em ambiente de culto para adorar a Deus. Não precisa da gente estar como nós estamos aqui. É numa fila do banco, é na feira, é no hospital, é na estrada, aonde estiver. Nós temos que agradecer a Deus, porque nós temos que estar buscando o Senhor. Temos que estar adorando o Senhor. Que adorar a Deus é apresentar-se diante dele com o coração quebrantado, contrito e humilde diante do Senhor. O Salmo 51:17 nos diz que para sermos verdadeiros adoradores é preciso estar cheio do Espírito Santo. É ter desejo de intimidade com Deus. Além disso, a adoração é uma forma de gratidão. O homem adora a Deus pelas suas maravilhas, pelo que ele fez, pelo que ele faz e pelo que ainda fará. A adoração é uma atitude de reconhecer humildemente o quanto eu não mereço, mas Ele me ama. O verdadeiro adorador oferece o melhor para Deus. Confia e entrega, mesmo passando por provações. Sejamos como Abraão. Abraão é um exemplo. Em Gênesis 22, versos 1 e 2. Ele foi o verdadeiro adorador, que não hesitou em oferecer o seu único filho a Deus. O que você tem oferecido para Deus? Sejamos adoradores por excelência. Ser um adorador por excelência é ser grato ao Senhor por tudo que Ele fez. O verdadeiro adorador honra o Senhor diante dos homens, dando-lhes o seu devido valor. Às vezes a gente se decepciona com pessoas e a gente tem que estar sempre atento, porque nós temos que ter o cuidado, porque muitas vezes alguém está nos observando e nós não podemos envergonhar o Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que ter o cuidado. Como está a nossa vida, se nós realmente somos verdadeiros adoradores. Porque Deus, Ele nos quer por inteiro. Ele quer a nossa adoração total. Ele não divide com ninguém. Então nós temos que ser verdadeiros adoradores. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O adorem por inteiro, reconhecendo ser Ele o Senhor, único e absoluto, digno de todo louvor, de toda adoração. E nós temos que adorar o Senhor com a nossa vida, com nossas atitudes, quer no trabalho, quer em casa, por onde nós passarmos, nós temos que fazer diferença. Nós temos que ser sal, nós temos que ser luz. Então, meus irmãos, vou concluir. Lembre-se que a gratidão é um sentimento de vidas transformadas. Que a gratidão, ela nos aproxima de Deus. Que a gratidão é fruto da cura espiritual. E quando nós buscamos agradar o Senhor com as nossas vidas, isso redunda em adoração ao nosso Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, por este momento na tua presença. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é o Deus único e verdadeiro. É a ti, Senhor, que rendemos toda a honra e toda a glória. Pai Santo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, Senhor, mais uma vez em família tua, para te cultuar, para te adorar.
Senhor, muito obrigada por cada vida que está aqui. Abençoa, Senhor, os teus servos, os teus filhos que não puderam estar aqui. Ó Deus, muito obrigada. Nós te agradecemos. Ensina-nos e ajuda-nos, ó Deus, a ser fiéis, a ser verdadeiros adoradores, Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que o melhor lugar é estar ao seu lado, é andar com o Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Eu te agradeço em nome santo e doce de Jesus. Amém.